Então, bom dia a todos. Que Deus possa falar ao nosso coração nessa manhã. Começo aqui desejando um feliz Dia das Mães a todas as mães presentes aqui agora e também que estão assistindo a essa escola dominical no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe, dê sabedoria, renove a força de cada mãe tão especial na nossa vida, na nossa caminhada, na vida da igreja. Hoje a pastora Márcia estará ministrando a aula, mas eu queria convidar você para nós orarmos antes de iniciarmos esse momento, essa ministração nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus de graça, de amor e paz, queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Em especial, Deus, te louvamos pela vida de cada mãe. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sustentado, fortalecido, e nesse dia, de maneira especial, pedimos a tua bênção sobre cada uma delas. Que o Senhor, ó Pai, continue falando a cada coração, ensinando a tua vontade. Fala conosco nessa aula, nessa manhã, e que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração, nos moldar conforme a tua vontade. Nós oramos agradecidos e pedimos a tua bênção, em especial sobre a vida da pastora Márcia, que estará ministrando nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, pastora Márcia. Boa aula. Obrigada. Como já cumprimentei a todos, né, que estão aqui presentes aqui no nosso WhatsApp, no nosso Meet, né? Também quero cumprimentar a todos também que estão assistindo também e vão assistir depois essa aula da nossa escola dominical. Como eu havia falado na chamada, hoje nós estaríamos conversando sobre uma mulher. É Dia das Mães, e a gente vai falar de uma mulher e sobre o resgate dessa mulher, né? O texto dessa aula de hoje chama Mulher de Fibra. E é interessante que eu já preguei sobre essa mulher várias vezes, já li a história dessa mulher. Na Sociedade de Mulheres, nos nossos eventos, nossos encontros, a gente buscava, né, trazer personagens mulheres, e eu já vi várias pessoas falando dessa mulher, né, de uma forma diferente, dando uma ênfase diferente da que a gente vai dar hoje, né? E eu vou falar sobre Ruth, a mulher de fibra, né? Sempre a gente conta a história a partir de Noemi, né? A sogra, né, que vai, se despede e pede para as noras, né, ir embora, porque a vida dela já estava uma amargura, e aí a Ruth resolve ficar com ela, né? Tem uma frase até muito linda que é cantada em todos os casamentos, em todos os convites, né? Teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, né? É uma declaração assim que ela faz para a sogra, e é tão linda que os casais aí tomam para si, para o casamento, porque é uma caminhada, né? O que a gente poderia falar um pouquinho de Ruth, né? Então, o livro de Ruth, ele conta a história dessa jovem moabita, né, que por causa aí da lealdade à sua sogra israelita e ao Deus dela, porque Ruth pertencia a um outro povo, né, de Israel, ela veio a ser bisavó de Davi, né? O Davi é o maior rei de Israel, né? E é por isso que o nome dela aparece na lista dos antepassados de Jesus. Nessa introdução, também nós podemos dizer que a história de Ruth se passa num tempo em que o povo de Israel era governado por juízes ainda. Então, Elimeleque, que era o israelita de Belém, né, foi com Noemi, que era a esposa dele, a sogra de Ruth, né, e os dois filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moabe, onde os filhos casaram com essas jovens moabitas, né, e depois eles vieram a falecer. E aí começa todo o enredo, né, da história dessas duas mulheres, né, que seriam três, mas a Orfa resolve ficar na terra de Moabe, e essas duas voltam para a terra dela, né, volta realmente para a terra onde que havia ficado toda a sua herança, todos os seus familiares. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho, porque a história de hoje, ela vai trabalhar um pouco dessa questão do resgate, né? A gente vai trabalhar um pouquinho de Boaz, o resgatador na vida delas, né? O texto base está lá em Ruth 3, de 1 a 18, que ele diz assim, ó, no texto. Um dia, Noemi disse a Ruth, minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte, lave-se, ponha perfume, vista o seu melhor vestido,
Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos seus pés e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhava as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. E ele perguntou: quem é você? A Ruth respondeu: sou a sua empregada. Respondeu: o Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Boaz respondeu: que o Senhor abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite e de manhã nos veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem. Mas se não quiser, prometa a Deus, o Senhor, que ficarei com esta responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse: tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e ajudou-a a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa, a sua sogra perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo que Boaz tinha feito por ela e disse ainda: ele também me deu toda esta cevada e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver este assunto ainda hoje. E aí, depois vem a história, né, que o Boaz casa o Ruth, né? Ele vai até a praça e fica ao lado do portão da cidade, sentando ali, apareceu o parente que era mais chegado, de Elimeleque, aquele quem Boaz havia falado. E Boaz disse: meu amigo, vem aqui, sente-se. E ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sente-se aqui, porque ele precisava de testemunhas. Eles se sentaram e Boaz disse a seu parente: Noemi voltou ao país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que ali estão sentados. Mas se você não quiser, diga, pois, o direito de comprar estas terras é primeiro seu e depois é meu. O homem respondeu: eu compro essas terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: neste caso não vou usar meu dinheiro de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o seu direito e eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida tirou as sandálias e deu a Boaz. Interessante isso, né? Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedade, uma pessoa entregava a outra apenas a sua sandália. Aí Boaz disse à autoridade a todo o povo: hoje vocês são testemunha de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque, e de Quilion e de Malom. E também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo, na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunha disso. E todos responderam: sim, nós somos testemunha.
E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio ao seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mãos da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém, Efrata, que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento faça com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa, para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho, e as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração, e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um menino para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são Pérez, Erom, Ram, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Aqui esse texto, né, li apenas o capítulo 3 e o 4, esses 2 capítulos, porque são eles que se referem à história que a gente vai aqui compartilhar, né? E eu queria, assim, começar perguntando para vocês, né, vocês já tinham atentado para essa questão do resgatador, já conseguiram, ou já leram lá no Êxodo, quando fala sobre essas leis que existiam, de propriedade, leis de que a família, né, por exemplo, se perde todos os filhos da família homem, porque a herança se passa de homem para homem. Então, você não tinha mais filhos homens, né? Só tinha Noemi e Ruth. Né? Então, elas perderiam todas as terras e ficariam na pobreza. Então, aqui o papel do parente mais próximo é que ele precisava resgatar. Ele poderia falar: não tenho dinheiro, não quero, não tenho interesse em casar, e elas ficariam na pobreza pro resto da vida. Não teriam descendente para aquelas terras, ele poderia vender para outras pessoas. Mas aqui a história diz que Boaz, ele se encantou, né? Ele quis resgatar aqui as terras de Noemi, né? E assim, o texto, ele começa trazendo uns textos de apoio, né, que eu acho que o pastor compartilhou para vocês lá no WhatsApp da igreja, no grupo. Ele compartilhou lá a lição de hoje. E lá tem uns textos de apoio que está em Êxodo 21:11, que diz sobre as leis de escravo. Então, todos os textos que estão lá, eles vão dizer sobre algumas leis que eram leis que pautavam a vida deles, era ali que eles faziam os acordos, né, ali que eles mantinham, né, em grupo, né, não era a comunidade, né, porque ninguém vive sem leis, sem regras, né, então essa era a maneira deles acordarem as coisas entre as famílias, nas cidades, na questão de herança. Então aqui, esse primeiro texto de Êxodo 21, ele vai falar a respeito dos escravos, como que devia tratar, né. Aí depois vem Êxodo, que fala leis a respeito de roubos e prejuízos. Está lá em Êxodo 22, de 1 a 15. Então, havia uma lei a respeito disso, né? Êxodo 23 também fala sobre a justiça e a honestidade, né? Não maltrate os estrangeiros. Eu achei tão interessante quando eu li. Sabe quando você lê a Bíblia, depois quando você volta para estudar? E eu fiquei ali parada, ali pensando sobre isso, né? Não maltrate os estrangeiros. E é tão claro assim, porque eles já estão numa terra estranha, né? E a gente precisa acolher os estrangeiros. E aí Levítico fala das pessoas e as coisas dedicadas ao Senhor, né? Que havia um jeito de acordar quando a pessoa entregava um filho, entregava uns bens, entregava alguma coisa no templo do Senhor. Então, também eram umas leis que eles tinham. Existia também na Ezequiel, que se refere ao tempo que Jerusalém, porque nesse tempo aqui que a história conta, então Jerusalém, ela vivia, era uma cidade pagã, né? Não sei se vocês sabem, mas as origens de Jerusalém era uma cidade pagã, né? Era uma cidade que havia adorações de ídolos, prostituições, né? É a prostituição física e espiritual. E aí depois que o rei Davi faz esse resgate todo e muda toda a história de Jerusalém. Por isso que tem muitos textos dos profetas que Deus vai falar, Jerusalém, fiel, né? E chega a chamar até de prostituta, né? Como alguns textos que a gente vê. Por quê? Porque realmente ela não perdia aquela raiz lá do início, né? Da infidelidade, né?
Então, Provérbios também fala da esposa ideal, que aí é no final. E é interessante que a Bíblia ela foi colocada numa ordem que não é a ordem com que foi encontradas lá nos maçoréticos, né? Mas a ordem seria o livro de Ruth, ele viria depois do livro de Provérbios. Por isso que termina a história de Provérbios, né, contando ali sobre essa mulher virtuosa, e logo vem a história de Ruth, que por isso que há uma citação a respeito dela, né? Essa virtude de Ruth. Então, termina aí nesse bloco de leituras que seria interessante depois vocês pegarem, estarem lendo. Existe aí o Cantares, que aí fala um pouquinho sobre essa procura do amado, né? Então, nesse episódio aqui, nós podemos ver que Noemi, ela havia um plano, né? Então, no começo da história, Ruth é a protagonista, né? Porque é ela que toma a decisão, ela que fala, e Noemi está amargurada, tinha mudado até seu nome, e a Ruth que toma a decisão de trazer a sogra, né? Quando a sogra fala, vamos embora, ela toma a decisão, ela quase que toma a frente, assim, ou coloca-se do lado, né? Para guiar para esse retorno para a terra, né? Mas aqui, Noemi, ela já começa a pensar como que nós vamos viver agora. Nós temos terras, mas a gente precisa resgatar essas terras. Então, só havia uma maneira, que seria ela casando. Então, poderia ser até a própria Noemi, mas ela já era de idade, né? Então, o plano, ele mostra aqui dois propósitos. Primeiro, é oferecer um lar para Ruth. Quer dizer, Noemi está pensando no futuro de Ruth, porque ela já era de idade, talvez viesse a falhar, e ela queria deixar aí a sua nora em segurança, né? Que seria esse lugar de descanso para ela. E o outro era reivindicar as terras, né? Que é a terra da descendência do seu marido, que seria dos seus filhos, né? E ela precisava resgatar a terra. E o povo era muito ligado à terra, né? Havia uma ligação muito forte. Hoje, né, a gente, você não mora de aluguel, não tem... Mas, antigamente, ter o seu canto, ter a sua terra, era algo, assim, de muito valor, né? Então, eles lutavam por a terra, né? Então, a passagem ela está cheia de figuras, ela está cheia de ironias, está cheia de insinuações, né? No relato do encontro aí de Ruth com Boaz, que aqui o autor, né, que é aqui da Ultimato, né? Eu não peguei o nome dele, não sei se o Val, o autor do estudo é o William Lane. Então, assim, ele traz um aspecto que eu também fui buscar uma outra leitura, com outra visão sobre esse texto, e que difere um pouquinho, e eu vou apresentar para vocês essas duas visões, né, essas duas versões. Então, para entender toda essa história, depois vai ficar algumas perguntas que eu vou deixar no final aí para vocês, né, que seria o desafio, né, daquilo que o texto está querendo dizer. Então, Boaz, ele chamado de resgatador, né, e aqui o texto, deixa eu voltar aqui, ele no versículo, aí nos versos 11, Boaz, que aí entra todas as histórias, Boaz, ele entra e diz a Ruth que o povo dela, quer dizer, vamos voltar aqui, a história, quando a Ruth coloca-se, Noemi trama isso de fazer e pede para a Ruth ir lá, deitar, você entra lá, espera ele comer, descobre o pés, e aí para alguns textos, diz que descobrir os pés é como se fosse um convite para dormir. Outros autores, né, outros estudiosos, já falam que descobrir os pés é uma maneira, não sei se todos têm essa sensação, né, quando você descobre os pés, você acaba acordando, né? Então, para alguns autores, ele fala que é descobrir os pés, porque esse deitar aos pés daquele que ela queria que fosse o seu senhor, era uma prática, né, de escravo, de servos, né, deitar aos pés do seu senhor. E essa atitude dela de deitar aos pés dele, ela estava se colocando, olha, eu quero que você me proteja, eu quero que você seja o meu Senhor. Então ela começa aí, descobre os pés dele, por isso ele acorda, né, levanta e se admira aí de ver ela ali ao lado dele. Então esse relato, ele possui um misto de um encontro amoroso com um negócio familiar. Né? Noemi é a mentora desse encontro, né? Depois que descobri que Ruth esteve na lavoura de Boaz, ela sabe que as chances deles saíram daquela situação e dependia do resgatador. Então, Ruth desce para essa ilha com o propósito, realmente, de seduzir
Boaz, e esse seduzir não é a sedução, né, que tanto que depois o texto lá na frente vê que ela só foi ter relações sexuais depois que ele resgata ela e realmente ele vem a conhecer, que a Bíblia fala muito sobre esse termo conhecer, né? Mas até aqui ela foi naquele intuito de convencê-lo, de mostrar para ele que ele poderia ser o resgatador dela, né? Então, assim, o que eu achei de interessante, né? E aí eu vou focar mais nisso. Após o encontro incomum entre Ruth e Boaz, né, na eira, aqui onde que ele estava, ali na cevada, né, o resgate da moça finalmente assegurado. Quer dizer, é um encontro que hoje em dia nós poderíamos dizer que não existe nesse tipo de encontro, né? Hoje em dia o negócio já passa. Mas é um encontro que, mesmo que você queira entender como algo, que aqui o autor ele começa a falar, né, sobre a questão da palavra conhecer, e ele fala que o termo usado de conhecer ou reconhecer se dá sexualmente. O fato de Noemi orientar Ruth a não se deixar conhecer por Boaz até depois dele terminar de comer, e onde ele se deitava, descobrir os pés, e ainda ela ter deitado, ele normalmente é frequentemente usado como um eufemismo dos objetivais. Eu discordo um pouquinho dessa lição, dessa versão aqui, né? Até porque em outros livros que eu fui pesquisar e olhar, realmente ele traz uma outra visão, que esse descobrir dos pés não seria como está aqui no livro. Então, aqui seria uma insinuação, né? Há uma relação, como se ela estivesse insinuando, aí ele tem relação com ela, mas eu vejo em outros livros, eu vi que não tem a mesma versão. Mas aí fica essa, e talvez seja um desafio para nós buscarmos, pesquisarmos outras leituras também, para a gente até confrontar, né? Eu falo que o estudo da Bíblia, ele nunca, quando a gente parte do estudo da Bíblia, né? Sempre olhando o que outros autores estudaram, os outros conhecedores, a gente tem que sempre trazer comparações, né? A gente nunca fecha num autor só, né? Porque são estudiosos, mas cada um vem com os seus dogmas, né? Vem com os seus pragmatismos, e então a gente precisa tentar entender toda a história, né? Eu gosto muito de estudar muito pela Bíblia mesmo, né? Eu estou usando uma Bíblia aqui que é a NTLH, que eu gosto muito, então eu gosto muito da Bíblia de estudo, que ela já vem trazendo os outros textos que a gente pode conferir, como aqui nós temos, né? Então, como viúvas, Ruth e Noemi, elas poderiam apenas esperar em tempos difíceis à sua frente, né? Mas então, como Noemi ouviu a respeito de Boaz, a esperança dela poderia ser renovada, né? A gente vê lá no capítulo 2, o 20, né? Então, de acordo com o seu caráter, então Noemi pensa primeiro em Ruth. Então, quer dizer, ela poderia até pensar nela, ou quem sabe ela se oferecer, né? Mas ela pensa primeiro em Ruth, né? Encorajando-a a verificar, encorajando-a a ir lá, né? Até porque ela tinha percebido que Ruth já estava ali catando todas as espigas que sobravam da colheita, e aí ela pensa sobre isso, ela pensa nessa ideia, né? Então aqui Boaz, ele assumiria essa responsabilidade do seu parente como resgatador. Então quem é o parente? É o parente que assume pela toda a família. Então ele não, quando ele casa com a Ruth, ele não assume somente a Ruth, né? Como diz depois o texto, né? Quando você pega a sua família, né? Quando você casa, você larga pai e mãe e você vai formar a sua família. Aqui não. Aqui nesse texto, quando um homem resgatava, ou quando ele entrava com uma família, ele trazia a sua sogra, né? Hoje em dia ainda tem isso, né? Tem muitos casais que tem a mãe que sozinha, né? Ou a mãe do marido, ou a mãe da esposa, né? Está sozinha e traz para morar junto. E aqui era mais ou menos isso, quando se resgatava, então resgatava toda a família ali, como a família dela era só Noemi, então fica só com Noemi ali. E aí também outra coisa interessante que eu vi nesse texto, que um esposo de uma mulher falecia, né, aqui, essa lei que está lá em Deuteronômio 25, vou dar uma olhada aqui, está em Deuteronômio 25, não sei se vocês estão com a Bíblia aí, ele diz assim, 25, do 5 ao 10, ela diz assim, quando Moisés está falando para o povo o dever de casar com a viúva do irmão. Então, ele vai firmado nessa lei, né? Quando se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos,
A viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. Interessante isso, né? Aí o irmão morre, então você só pode casar se for com seu cunhado, né? Estranho isso. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der será considerado o filho do falecido. Então, ela tem o filho com um irmão, mas o filho não é dele, é o filho do falecido, né? É a questão de herança, né, que entra aqui. E se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. E ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o dever de casar comigo. Ele não quer que o nome do meu irmão, do seu irmão, fique vivo em Israel. Olha que interessante a questão, primeiro da terra, esse resgate da terra, essa importância de manter a herança na família, né, porque é necessário, né, para a sobrevivência deles vinha da terra, da plantação, né, do campo. E aqui outra coisa é a questão do nome. Esse nome, se ela não encontrasse, vamos supor que Boaz não casasse com Ruth, ali ficaria as duas, né, ficariam numa forma, padeceriam, né, viveria de esmolas, né, de catar como elas estavam, né, e o que acontecia? Ali acabava a história, não haveria um descendente para essa família. E aqui diz a lei, né, que ele teria que casar e esse filho. Então fala, se ele não quiser casar, mas se ele insistir dizendo que não quer casar com a cunhada, ela chegará perto dele, ali na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto. Olha que coisa estranha, né? Cuspirá no seu rosto e dirá: é assim que se faz com o homem que não dá a seu irmão descendentes em Israel. E dali em diante a família dele será chamada de família do homem que foi descalçado. Interessante, né? Apesar de que hoje, se a gente for pensar, né, a ofensa, né, a maneira de você ofender o outro era cuspindo no rosto, né? Hoje é bem diferente, né? Vai a lei, né? Mas aqui a gente vê isso aqui, como era importante seguir aquelas leis, como era importante, que valor que se tinha dessa família prosseguir, né? Desse nome da família prosseguir. Né? Então, a gente vê que aqui no texto que a gente está estudando aqui sobre Boaz e Ruth, então ele está seguindo essa lei de resgatador. Só que ela não poderia casar com o irmão porque não tinha. O irmão dela, né, tinha morrido, o cunhado dela já tinha morrido também. Então morreu o sogro, morreu os filhos, né, o marido dela, o cunhado dela, então não tinha mais com quem ela se casar. Então, o que ela foi? Ela teria que procurar alguém da família, que foi Boaz aqui, o resgatador. Então, o que nós podemos perceber, que também eu achei muito interessante, né, provia que ela poderia se casar com o irmão do seu marido falecido. Mas Noemi não tinha mais filhos, né, como se disse, e o parente mais próximo do marido se tornaria o resgatador. Se casaria com a viúva e resgatando a terra, e a herança, a questão do nome. Se ninguém optasse em resgatar, ela provavelmente viveria em pobreza pelo resto das suas vidas, porque na cultura israelita, a herança era passada de filho para filho, de homem para homem, né? Ou parente, homem mais próximo. Então, assim nós podemos ver. Então, nós temos aqui um parente, Boaz, um resgatador, né? E trazendo para hoje, né? Eu quis trazer um pouquinho para a nossa história de vida hoje. Porque aqui está falando de uma mulher, né? E aqui o texto, quando ele fala da mulher de fibra, né? Que essa mulher que lutou para a sua descendência continuar, e eu acho que isso é uma característica muito da mulher, né? Desculpe os homens aí, mas as mulheres, ela tem essa característica de lutar pelos filhos, de lutar para que realmente a família, né, possa continuar, né? Então, nós temos aqui também uma figura muito conhecida nossa, que também é parente nosso, vamos assim dizer, né, parente, porque ele também foi, nós temos o mesmo pai, né, que ele, né, então, mas que ele foi um parente resgatador das nossas vidas, né? Então, nós temos esse resgatador em Jesus Cristo, e que era Deus, né, e veio à Terra como homem a nos salvar. Então, ele veio também nos resgatar, né? Nós não tínhamos, e aí nós estávamos perdidos, né? E o que ele faz? Ele adquire, tanto que lá em 1 Pedro 1, do 18 ao 19, vai dizer assim isso, né? Que ele nos fala que nós somos a sua propriedade. Então, você percebeu que Jesus, ele faz esse papel de resgatador também nas nossas vidas, né? Ele nos adquire, nós somos adquiridas para sermos a sua propriedade pessoal. Né?
Isso nos garante a nossa herança eterna. Então, olha o texto voltando lá no Antigo Testamento. Olha as leis, que mesmo que Jesus depois tenha vindo, né, e as leis foram mudadas, nós não vivemos mais pelas leis, nós vivemos pela graça de Deus, mas mesmo assim, não se perde a natureza, a simbologia desse resgate. E aqui nós vemos Jesus, ele adquirindo-nos como a sua propriedade, já não é mais a terra, né, que está adquirindo, mas são seres humanos, né, que é o valor está no ser humano, ele adquire para que nós possamos ser a sua propriedade, pessoal, né, e a propriedade nós temos dele, né, e aí, não sei se alguém quer ler, abrir em 1 Pedro 1, 18 e 19, se alguém achar, para a gente ler. Eu acho lindo esse texto, né? Alguém quer ler? Posso ler. 18 e 19, né? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Que lindo, né? Então, esse texto, ele está dizendo que nós somos... Qual que é aquele que fala da propriedade? 1 Pedro também. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do 2:10, né? 9:10. 2:10, 2, o 9 e o 10. Que aí diz, isso aí no finalzinho, né? Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele, né? Nação santa, foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, né? Então, eu acho lindo esse texto, aqui está numa outra versão, mas eu gosto quando ele fala, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Esse resgate, ele veio como resgatador para que nós sejamos essa propriedade exclusiva dele. Então, assim, uma lição simples, né? Vai trabalhar mais essa questão do resgate, aí tem outras simbologias, né, que tem nesse texto, que ele fala do estender a capa, que se simboliza aí o tomar posse, proteger, né, e aquele estende a capa até para colocar o alimento para que ela pudesse levar ali para Noemi. Então, são alguns costumes, algumas leis que nós podemos ver em várias figuras aqui desse resgatador, e que nós podemos comparar com o nosso dia de hoje, né? Então, hoje, parte do êxodo rural que nós vemos aí, a nossa volta na sociedade hoje, nós podemos ver que há uma inviabilidade de se manter as pequenas propriedades, né? Hoje as pessoas estão perdendo as suas propriedades, estão perdendo suas terras porque já não conseguem mais ter o gado, porque vem alguém e quer resgatar essa terra, não para herança, não para manter a herança do povo. Hoje o resgate é diferente. A pessoa quer ir ali resgatar para se tornar proprietário daquilo e ali ele enriquecer. Então, não é mais o preservar a herança daquela família. Aquela família que muitas vezes, não sei se alguém aqui morou em sítio, ou tem família de sítio, mas você se percebe que o sítio ele passa de geração a geração. Passa de pai para filho, né, antigamente, e eles cuidavam daquela terra porque era dali que tirava o seu alimento. E hoje não, hoje nós vivemos uma migração, né, do campo, né, do rural, para as cidades, atrás de emprego, atrás de futuro, atrás de estudo, e os filhos vêm, a família vem junto, muitas vezes sai de uma condição boa de terra, de comida, para morar em lugares até pequenos, e a oferta que é. Esse resgatador hoje que vem, né, para pegar a terra, ele vem muitas vezes para tirar até a plantação, o gado, para colocar ali talvez aquilo que vai enriquecer ele. Então nós vivemos também, né, isso resulta aí na perda da terra, como também na migração para grandes centros urbanos, onde nem sempre a família terá essa possibilidade de sustento e estabilidade. E nós temos vivido isso, né? A cidade lotada, cheias, né, os campos vazios de famílias, porque hoje é tudo plantação de cana, plantação disso, plantação daquilo, e está vazia, né, das famílias que realmente ali preservava ali esse estilo de vida que é muito bonito também, né? Então, quais, né, e aqui para terminar, tem algumas perguntas, né? Quais são alguns costumes tradicionais da nossa cultura que refletem uma forma de solidariedade
e que pudesse ser mais bem valorizada em nossas relações hoje. Então, o que nós podemos, a partir do estudo desse texto, o que nós podemos trazer, né, para as nossas, para um ato de solidariedade, né, para que pudéssemos valorizar essas relações hoje, né? E quais são algumas causas de desigualdade em nossas vidas, né? Como podemos enfrentar essa desigualdade que hoje nós estamos vivenciando em torno de nós? E eu abro aí para vocês, se quiserem falar alguma coisa. Podem abrir o microfone, gente, falar, perguntar, reagir, né, sobre esse texto, sobre essa história. Quanto acho bem interessante essa história. Eu sempre penso uma coisa que eu já... Deus trabalha de uma forma que nós às vezes não imaginamos. Convidadas ou chamadas a voltar aos seus povos e nas gerações, como um dos antepassados, até chegar na linhagem de Jesus lá. Mas aí eu fico de uma maneira e nós precisamos estar atentos para esse trabalho. Eu não trabalhando. Tá falhando para todo mundo ou é só para mim que está falhando? Talvez. Aqui também falhou, né, Valdo? Porque então, algumas partes que você estava falando passou no campo. Eu falei que Deus trabalha de uma maneira que às vezes a gente não entende, né? Deus, às vezes algumas coisas acontecem, elas são convidadas a voltar para os seus povos, ou são mandadas de volta, mas ela escolhe ficar, né? Tá falhando, então vamos em frente. Mas Deus trabalha de uma forma que às vezes a gente não entende. Isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse texto, sobre essa lição, acrescentar, né, mais alguma coisa? Eu falo que a ênfase, né, dessa história, dessa lição, é uma ênfase sobre família, né? Nós estamos aí no mês da família, mês de maio, a gente sempre, nesse mês a gente traz alguma alusão, né, à família, e aqui o texto ele fala disso, né, a luta pela família, a luta em manter a família, em manter a herança, em manter a terra, em manter o nome. Então, por isso que falo, né, uma mulher de fibra, né, porque ela vai atrás desse resgatador, né, para manter a sua família, né? Então, é uma história muito bonita, né? A gente fica muito romântica na história da Ruth, né, com a Noemi, e essa história do Boaz eu achei muito interessante. Eu queria até contar uma história. Quando eu era pastora lá em Votuporanga, nós fizemos um encontro de mulheres, e nesse encontro de mulheres cada mulher, eu peguei várias mulheres da Bíblia, sorteei, coloquei nomes no papel, peguei a história, toda elas, imprimi a história de cada mulher da Bíblia, fiz um papelzinho e fiz um sorteio com as mulheres da igreja. Cada uma tirou um nome de uma mulher da Bíblia. O que elas iam fazer? Elas tinham que estudar sobre aquela mulher, de tal maneira, aquele personagem daquela mulher ficar intrínseco nelas, né? Elas entrarem naquele personagem. E no dia do nosso encontro, elas viriam vestidas, ou pelo menos ter alguma característica daquela mulher, né? Quem não tivesse a roupa, mas trouxesse alguma característica daquela mulher, da história, e apresentasse para a gente. Então, você não poderia ficar lá lendo a história, você teria que contar, né, como se você fosse aquela mulher, você teria que contar aí a sua história. E foi interessante, porque foi muito bonito, né, algumas vieram vestidas, outros trouxeram símbolos, né, da história daquela mulher. E uma das nossas mulheres da igreja, ela tinha um problema desde criança de gagueira, né, ela era gaga mesmo, sabe quando a pessoa fica toda vida para poder conseguir falar. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu muito ansiosa, né, quando ela começava, eu já terminava a frase para ela, até que eu percebi que eu não poderia fazer isso, né, eu tinha que deixar ela falar, nem que ela ficasse até ela terminar,
de conversar. Então, eu falei, Márcia, paciência, né? Então, quando eu sentava para ela, eu ficava com maior paciência esperando ela terminar. E interessante que essa irmã da nossa igreja, ela, até hoje, né? Ela vende Natura e ela ganhava prêmios de venda. Aquela mulher que ganhava aparelho de som, bicicleta, ganhava tudo na Natura, né, de anos que ela vende Natura, e ela era considerada a melhor vendedora. E eu falava, puxa vida, né? E até o marido dela, muito brincalhão, trabalhava numa farmácia, eu falava, Cido, mas como é que essa lei consegue vender? Porque, nossa, demora, né? Aí ele falava assim, sabe por quê? Ela é a maior vendedora, ele é muito brincalhão com ela, um casal super de boa, né? Eles brincavam com o outro. E ele falava assim, aí ele falava, sabe por que as pessoas, ela é a maior vendedora? Quando ela chega no banco, nas lojas, para ela vender diante da pessoa, quando ela começa a falar com a revista, a pessoa fala, me dá a revista. Tá, toma, eu vou comprar logo. Tá? Então, todo mundo, porque até ela terminar de falar, então as pessoas estavam ocupadas, já comprava logo, porque senão ia demorar muito ali, né? Até ela apresentar. E eu brincava, né? E interessante que aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Porque eu vi que na hora que ela pegou o número, ela falou, meu Deus, ela não falava em público na igreja. Ela não era uma pessoa que falava à frente, ela falava numa classe de escola dominical e tal. E aí a gente já está diante de várias mulheres que foram convidadas para aquele chá, era um chá evangelístico, né? E aí eu falei, meu Deus, e ela pegou a história de Ruth Boaz, ela pegou Ruth. Aí eu falei, ela vai querer contar a história de Ruth com Noemi. E ela conta justamente a história de Ruth Boaz. E foi tão interessante que ela fez pãezinhos, ela mandou fazer pãezinhos pequenos, sabe? Porque era o símbolo da cevada ali, do pão, né? Das espigas ali que eram colhidas. E ela fez os pãezinhos de Boaz. Coisa mais linda, com um cartãozinho. Gente, ela apresentou a história de Boaz com Ruth, que foi essa parte de quando ele casa com ela, né? Que ele resgata ela. E ela foi assim, ó. Eu falei que naquela hora acho que baixou o Espírito Santo nela de tal maneira que ela começou a falar, contar. Ficou todo mundo assim parado, assim, meu Deus, mas é assim, lei, né? E ela contou toda a história. Porque eu acho que aquela questão de eu falar, né, você tem que entrar no personagem, deixa o personagem entrar em você. E foi assim, a coisa mais linda. E ela ficou assim, falava o tempo todo essa oportunidade que ela teve de falar à frente e ainda contar essa história. Então, toda vez que eu vejo a história de Boaz, eu lembro do pãozinho de Boaz, dessa irmã muito querida lá na igreja. Então, eu queria deixar para vocês isso, já que ninguém quer falar, né? Quem quer contar suas experiências, então eu quero deixar aí essa experiência linda realmente, porque nós podemos ver em todas as histórias, né? Nós podemos tirar aí algo muito importante, e ela conseguiu ver, né, nessa história de Boaz, aí essa família sendo preservada, esse valor tão importante, que deixa para vocês, nós possamos também, né? Aí aproveitar que nós temos o nosso resgatador, Jesus Cristo, que veio para nos resgatar, nós possamos aí deixar ser propriedade exclusiva dele, né? Realmente ser a propriedade com a qual ele pode nos usar a cada dia. Deus nos abençoe. Senhor, eu quero orar por você. Senhor Deus Pai, nós te bendizemos neste dia, Pai amado, por essa lição, por esse aprendizado. Pai, que a cada dia, Senhor Jesus, nós possamos valorizar a nossa família, Pai. Pai, aqui não mostra uma briga de herança, Pai. Havia uma herança e essa herança foi conquistada, foi dialogada, Pai, foi conversada, Pai amado, foi reconquistada de volta. Houve um resgate da herança através, Senhor Jesus, dos meios certos, porque todas as leis aqui foram respeitadas naquela época, Pai. E que nós possamos, Pai, aprender muito com isso, as nossas relações na igreja, de irmãos com irmãs, Pai, que nossas relações possam ser relações de fidelidade, como aqui Boaz pôde testemunhar, né, para Ruth, que a cidade sabia que ela era uma pessoa honesta, era uma mulher digna, uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa, porque ela já era conhecida na cidade por a sua história de viver com a Noemi, a Ruth viver com a Noemi e cuidar da Noemi. Então, Pai, que nós possamos, na nossa história de vida, na nossa família, nós possamos preservar, Pai. Hoje nós não vivemos nas leis, né, antigas, nas leis do Antigo Testamento, mas nós temos uma lei maior que Tu deixou para nós, Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo, Pai, como a Ti mesmo, Pai. Que nós possamos preservar, Senhor, essa nossa família, Pai, debaixo dessas leis, Pai. Pai, é o que eu te peço com a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.